Hebreus 12, o versículo 14. Essa seria a base do que estamos vendo nessa escola bíblica. Hebreus 12, versículo 14. Aí você olha comigo aí o que diz a palavra do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O autor de Hebreus, ele está nos falando duas coisas específicas. Primeiro, esse desejo de buscar a paz com todos, estar bem com aqueles que estão à nossa volta. E esse desejo também da santificação, esse processo da santificação. E qual é a recompensa disso, ou qual é o critério para isso? Ele vai dizer, sem isso, ninguém verá ao Senhor. E hoje, na aula de hoje, nós iremos ver que a Bíblia, ela está repleta de pessoas que podemos seguir o seu exemplo. Pessoas que vão olhar para a vida dessas pessoas e dizer, olha, eles tiveram exemplos de santidade. E a partir disso, nós podemos tirar princípios e valores para a nossa vida. Por isso, eu queria começar nessa manhã, e eu sei que vocês já tomaram um café, então a cafeína está fazendo efeito aí. A gente começar pensando sobre a vida de algumas pessoas. Então eu separei aqui alguns nomes e eu vou pedir que vocês se reúnam aí em 6 grupos, tá bom? E aí eu vou explicar e vocês vão tentar olhar para a vida dessas pessoas e identificar aspectos de santidade. Então, um exemplo só. Pensa, por exemplo, na vida de José. Pensou em José? Qual seria uma coisa que podemos identificar de santidade na vida dele? Lembra em alguma cena de José? A mais famosa. Quando ele fugiu da esposa lá de Potifar. Então você vê, opa, olha o que José fez. Fugiu, saiu correndo aí. Então um aspecto de santidade. Tá bom? Mas tem outros nomes aqui. E a ideia é fazer com que você olhe para esses personagens e identifique exemplos a ser seguido de santidade. Tá bom? Você fala o nome, quem é e o que vocês identificaram. Bom dia, graça e paz. A gente acabou pegando um verso que foi mais fácil, na vida de José. E são 3 perguntas, né? Acho que são as mesmas para todo mundo, as perguntas. Então a primeira, né, o que teve que rejeitar, né, a questão da vingança, os prazeres do mundo, a tentação, o orgulho, né, de si mesmo. E rejeitou os sentimentos de ódio e também a mentira. Esse foi o que ele teve que rejeitar, que ele escolheu rejeitar. A segunda, que ele teve que escolher, ele escolheu amar a Deus e obedecê-lo, escolheu seu povo, servindo-os, mesmo sendo abandonado, confiou no Senhor, teve resiliência sem murmuração e honrou seu pai mesmo antes da lei. A terceira, né, o que ele assemelha, ele perdoou os irmãos, mesmo na prisão ele serviu, foi rejeitado pelos próprios irmãos e vendido por um punhado de moedas, e isso foi revertido na salvação de seu povo, no caso, né, da fome. Mesmo sendo acusado injustamente, no caso da esposa de Potifar, ele aceitou a condenação sem reclamar. Graça e paz. Nós ficamos com a vida de Paulo e fizemos alguns destaques naquilo que diz respeito às 3 perguntas. Primeiro, Paulo rejeitou o seu status, sua religiosidade, rejeitou a si mesmo. A segunda pergunta, o que ele teve que escolher? Paulo escolheu a Cristo, escolheu obedecer, escolheu viver uma vida de humildade, inclusive foi até perseguido por conta da sua escolha. E a terceira questão, como ele se assemelha a Cristo, pelo amor, pela mansidão, né? Porque na realidade Paulo ele vai justamente tentar mostrar essa íntima relação que ele tem com Cristo. E na conclusão eu gostaria de sugerir aqui a ideia de que tudo isso que Paulo nos apresenta nos seus escritos
está muito vinculado com os 2 grandes mandamentos. Paulo amou a Deus acima de tudo e depois também demonstrou como esse amor precisa ser vivido na prática, amando o próximo. O nosso personagem foi o Isaías. Então, no que ele teve que rejeitar? Ele teve que rejeitar ali, ele teve que negar as benfeitorias do reino, que ele era primo do rei que havia morrido, para viver entre o povo. Ele também teve o reconhecimento e arrependimento de pecado no chamado dele, quando ele fala: ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de lábios impuros. O que ele teve que escolher? O que ele teve que rejeitar ainda? Ele abdicou da sua própria vida para poder viver o chamado. O que ele teve que escolher eu acho que entra muito ali no que ele teve que rejeitar junto. E como ele se assemelha a Cristo? Eu acho que ele se assemelha... Nós conversamos aqui e acreditamos que ele se assemelha a Cristo na parte que ele teve prazer de permanecer na palavra, ele teve perseverança e confiança, e ele também cumpriu o chamado incondicionalmente. Quando Deus, no próprio chamado de Isaías, ele vai falar que o povo não iria ouvir, e o próprio Isaías vai perguntar: até quando, Senhor? E Deus vai responder: até que as casas não tenham mais moradores, até que as cidades sejam desoladas. Então ele vai cumprir esse chamado incondicionalmente. Então a vida de Jó. A gente acabou fazendo um textinho, respondendo dentro de todas as questões. Jó escolheu obedecer a Deus, rejeitando a opinião, o julgamento da sua esposa, dos seus amigos, rejeitando os conselhos. Mesmo quando estava passando por dificuldades intensas, confiando no Senhor, mesmo sendo acusado falsamente, não abandonou, né, seu Criador, mesmo quando ele estava em silêncio, assim como Cristo, demonstrando fidelidade plena, e continuou adorando o Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. O nosso personagem é Daniel, e a gente destacou aqui a questão do rejeitar, né? Ele não se deixou contaminar pelas iguarias, e quando a gente pensa na iguaria naquele tempo, tinha a ver também com o culto, com o próprio relacionamento com os deuses. Então a gente vê ele se guardando também da própria idolatria, e não obedeceu os decretos que iam contra a vontade de Deus, né? Quando o rei estabelece o decreto contra a oração, ele persevera, né? Não se moldava também a cultura babilônica. No fato de escolher, ele continuou orando ao Senhor, adorando a Ele, e ele manteve-se puro dos alimentos babilônicos. As semelhanças que a gente identificou com Cristo, né? Primeiramente, a fidelidade ao Senhor, porque Jesus, de maneira perfeita, ele esteve no mundo, mas não se contaminou pelo mundo. Também foi destacado que Daniel foi um profeta, assim como Cristo, que anunciou o juízo de Deus. Inclusive, um irmão destacou, né, que o significado de Daniel é: Deus é meu juiz. Então ele anunciou isso também de maneira profética. Outro ponto é que Daniel, apontando para Cristo, se mostra uma pessoa confiante no Senhor. Ele sempre dizia: se o Senhor permitir, destacava o controle de Deus sobre todas as coisas. Ele demonstrava sempre e apontava para o poder de Deus. Por fim, Daniel demonstra uma sabedoria que vem dos céus. Era o mais sábio do que aqueles que eram os líderes, né, ali, os sábios babilônicos. Ou seja, uma sabedoria que vem do céu, que é maior que a deste mundo, apontando para o sábio Cristo que viria. Bom dia, irmãos. A gente vai falar sobre Davi. O que nós observamos que ele teve que rejeitar. Ele teve que rejeitar o pecado da imoralidade. Quando foi confrontado, ele se arrependeu. Então, esse foi o fruto, né, o que ele teve que escolher. Ele deixou essa vida e optou por ser leal a Deus, e não teve mais relatos disso na sua vida. Ele também se submeteu à vontade de Deus nesse ato, ao não murmurar e não
se revoltar contra Deus pela retirada do seu filho. Outros exemplos, ele nunca tentou usurpar o trono de Saul, mesmo quando ele já tinha sido ungido por Samuel e sabia que assumia o trono e via os desmandos de Saul, ele jamais tentou destroná-lo. Ele também poderia se vingar da família de Saul após assumir o trono, para não deixar nenhum descendente que pudesse reclamar o trono posteriormente, e ao invés disso ele acolheu a família, né? Inclusive Mefibosete é citado textualmente. Então ele foi generoso com a família do rei Saul. Ele também poderia ter guerreado contra seu filho Absalão, e ele decidiu fugir e poupá-lo. E como ele aponta para Deus? Primeiro, ele é um herói improvável, né? O menor homem da menor casa, da menor tribo de Israel. E muitos se referiam também a Jesus como Nazareno, que era uma terra desprezada da Judéia. E outras 3 características marcantes são o zelo, a confiança e a lealdade que ele sempre demonstrou a Deus e sempre conclamou o povo a se voltar para ele. Pronto. Eu sei que tem muito mais coisas, gente, para conversar. E é gostoso olhar para todas essas histórias, ver o que eles rejeitaram, o que eles escolheram, ver que tudo isso apontava para o perfeito que era Cristo. Eu separei aqui um exemplo de um homem também, que é muito conhecido. E o texto de Hebreus 11, 24, 26 vai dizer assim, pode passar aí, por favor. Passa aí. Pode passar. Dá mais um clique aí. Outro. Aí. Moisés. E olha o que o texto de Hebreus 11, 24, 26 vai dizer. Pela fé, Moisés, já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, ele considerou a desonra, riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Hebreus 11, ele vai descrever um relatório, né, dos que são chamados os heróis da fé. E Moisés é um exemplo vivo disso. Perceba que o texto diz que não foi um menino na empolgação que tomou as decisões. Você vê que há uma ênfase em dizer que Moisés já adulto. Não foi aquele calor do momento que fez ele, vou fugir que esse povo vê o que vai dar. Não, uma decisão consciente. Já adulto, ele recusou. E o que é que ele recusou? Aí eu vou passar alguns exemplos aqui. Primeiro, ele recusou uma posição social e uma grandeza, porque disse que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Imagine isso. Sabe, o maior dos maiores, Moisés, ele tinha um poder extremamente, e ele poderia ter uma carreira naquela região muito próspera, já era. Chegar até ser um dos principais líderes. Mas o que é que ele recusa? Ele recusou essa posição social e essa grandeza. Há uma outra coisa. Ele recusou o prazer, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Isso aqui é interessante, porque o pecado, ele dá prazer. Gente, dá prazer. Só que é um prazer momentâneo e enganoso. É enganoso. Sabe, é algo que passa, costuma viciar as pessoas, mas que é algo que pode encher a boca de muita gente, por ser prazeroso. E Moisés, ele recusou o prazer. E olha que interessante, ele preferiu o quê? Ser maltratado com o povo de Deus. Parece ser muito romântico, mas, gente, isso daqui não é uma decisão fácil. Se eu perguntar para alguém aqui, quem quer ser maltratado hoje? Se você me levantar a mão aqui agora, eu vou dizer, rapaz, você está... Não é uma decisão fácil. Nós vamos ver mais para frente o que motiva Moisés e o que deve nos motivar também. Mas ele recusou o prazer, preferindo ser maltratado. Ele recusou os tesouros do Egito, como o texto diz, riquezas. E naquela época eram os maiores que tinham. Era tudo que ele quisesse, ele teria às suas mãos, aos seus pés, da maneira que ele quisesse, quando quisesse. E ele recusa isso também. E se a gente perguntasse,
E o que é que ele escolheu então? A escolha dele foi ótima. O que é que ele escolheu? Pode passar. Sofrimento e aflição. Ele escolheu isso. Outro, ele escolheu um povo desprezado. Lembra que o povo estava sendo escravizado? Estava tudo... Imagine, um povo sendo escravizado por um longo período, um povo que não tinha nada para dar para ele. E Moisés escolheu, não, eu vou caminhar com esse povo. Escolheu também a vergonha de ser, inclusive, perseguido pelo seu próprio povo. Percebe? Assim como aqueles que vocês descreveram, isso é algo que está constante na Bíblia. Eles rejeitam os prazeres desse mundo, as riquezas, e eles escolhem a Deus. E isso implica, talvez, sofrimento e aflição. Talvez andar com um povo desprezado, e nisso está a gente no meio, tá? Talvez a vergonha. Isso implica viver assim nesse mundo. Mas como tudo isso é possível? Porque eu sei que tudo isso é muito romântico, né? Nossa, eu vou viver o sofrimento e a aflição por Cristo. Não é fácil. Por isso eu quero fazer algumas considerações que vai nos ajudar a caminhar em santidade. Então a primeira consideração é que, olhando para o pecado ele é um problema do coração. A busca de maneira errada por riquezas, status, poder, tudo aquilo que a gente viu que essas pessoas recusam da maneira equivocada, é um problema do coração. O pecado, isso que atrai no pecado é um problema do coração e não pode ser visto a olho nu. Pensa um pouquinho agora. Quais são os pecados que lhe assolam? Não precisa dizer agora. E eu estou falando aqueles que ninguém sabe. Que só você e Deus sabe. Porque Deus sabe. Esse, como é um pecado do coração, eu gosto do que um pastor conhecido, Jonas Madureira, vai dizer que não tem marreta para quebrar esses problemas do coração. Não existe uma marreta que você vai pegar e pum, quebrou. E quando Deus olha para isso, a transformação que Deus traz, ela começa de dentro para fora. Deus, ao olhar para você, Ele sabe todas as suas mazelas, os seus pecados, aquilo que você faz e ninguém sabe. E quando você tem a consciência disso, você sabe que você precisa de uma transformação. E isso não vai vir simplesmente com um conjunto de regras a ser cumprido. Porque não engana chegar a todo domingo eu estou na igreja. Aí eu estou assim, como que está a vida? Como que estão os pensamentos? Como é que estão os desejos do coração? Como que você está quando ninguém vê? E Deus tem transformado o seu povo de dentro para fora, porque esse povo precisa de uma transformação. Isso nos vai entender que pelo resto da nossa vida, nós vamos ter uma dependência em Deus. Uma dependência em Deus. Sem Ele, nunca vamos conseguir. Às vezes o nosso problema é achar que por viver um conjunto de regras é camuflar aquilo que Deus está querendo tratar. E não é assim. E como é que Deus faz isso? Primeira coisa, eu quero dar alguns exemplos para você. Primeiro, o que você deve fazer? Ame a Jesus. Ame a Jesus. Ame o seu Senhor. Pense no seu Senhor. E quando eu coloco aqui, pode passar? Dá dois, clica aí, vai, dá outro. Outro. Amando a Jesus. Pensando em Jesus. Encha a sua cabeça com a palavra de Deus. Com versículos. Sabe, uma vez, um pastor amigo meu, ele disse que ele estava trabalhando numa cafeteria e em frente ficava uma academia. E na academia saíam umas mulheres com as roupas muito vulgares. E ele disse que toda vez ele ali era tentador para ele. Olhar para aquelas mulheres e não desejar. E muitas das vezes ele desejava. E tem um escritor chamado Michael Orton, que ele vai ensinar, seria um contra-ataque contra o pecado. Então, primeiro, ele saiu do local, não era prudente para ele, mas todas as vezes que vinha algum pensamento, ele começava a orar por aquela pessoa.
Ele começava a pensar nos versículos sobre pureza que a Bíblia descreve. E começava a orar pedindo a Deus, transforma esse pensamento. Sabe, ele não pensava e alimentava o pensamento, mas ele começava com ele mesmo, a lutar ali dentro, dizendo, não, o Senhor espera que os meus olhos sejam santos. Que o meu falar seja santo, que o meu tocar seja santo. Então ele começava a pensar naquilo que a Bíblia descreve como santidade. Percebe? Nós precisamos criar essa prática de amar a Jesus e pensar nas coisas de Jesus, no que a palavra de Deus diz. Não se deixe, quando vir um pensamento pecaminoso, alimentar ele. Contrarie ele com a palavra de Deus. E se você falar para mim, olha, eu não sei os versículos, aí você vai ter que ler. Você vai ter que ter tempo lendo a Bíblia. E deixa eu te dizer, para ler a Bíblia, eu sei que vocês já viram que isso é uma das maneiras de lutarmos contra o pecado. Não é quando você sentir vontade de ler a Bíblia. Não faça isso. Porque geralmente você não vai sentir vontade. Planeje. Coloque na sua agenda. Agora é o momento de eu ler a Bíblia. Porque se você esperar o dia, agora acordei e eu estou desejoso ler a palavra de Deus, vai acontecer algumas vezes. Não. Precisamos fazer o que tem que ser feito. E isso não implica simplesmente desejarmos isso. Coloque na sua agenda. Programe o seu dia e nessa programação coloque momento da leitura da palavra. Porque se você não fizer isso, você vai cair no engano de que você vai desejar isso todo dia. E você não vai desejar isso todo dia. Não vai. Você precisa programar. Então, pense nas coisas de Deus. E depois que você começa a pensar, você precisa lutar contra esse pecado de uma maneira intencional. Intencional. Sabe o exemplo do meu amigo que eu falei? Cara, ele teve que sair da cafeteria. Imagine, você é alguém viciado, por exemplo, em pornografia. E você sabe que em certo momento você vai estar sozinho, você vai ter, seja um celular, um computador, e você sabe que isso faz você cair em pecado. Qual é a maneira intencional que você vai lutar? Não fica sozinho. Tira os aparelhos eletrônicos que fazem você ver de perto de você. Sabe, é uma luta intencional contra o pecado. Eu estou usando um exemplo aqui, mas pode abranger todos os pecados. Seja intencional em lutar contra o pecado. Você já viu a história do caminho da formiguinha? Sabe a formiga quando passa na grama? Fica marcado, né? Geralmente é assim o pecado. Você já sabe o caminho que tem que trilhar. Você já sabe as coisas que tem que fazer. É preciso mudar esses caminhos. E tomar a decisão de lutar de maneira intencional contra isso. Se o seu pecado é a ira, fecha a sua boca. Sai de perto da pessoa, faz algo diferente. Sabe, lute de uma maneira intencional. Por exemplo, o exemplo de José. Por que José fugiu? Era para ele ficar na frente e eu resisto? Não. Qual é a maneira intencional que ele fez? Eu vou meter o pé daqui, não tem como eu ficar aqui. Porque José ia ter desejo. É lutar contra o pecado de uma maneira intencional. Qual que é o problema? É que às vezes a nossa intencionalidade é exatamente em realizar o pecado. Mas lembre-se, precisamos amar a Jesus, pensar nas coisas de Jesus, e quando chegar o momento que o pecado tiver, aí sim a gente vai lutar de maneira intencional. Amando a Jesus, pensando nas coisas de Jesus e lutando contra esse pecado, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas limitações. Até aqui, porque se eu passar disso, eu vou cair mais uma vez em pecado. É preciso reconhecer as fraquezas. Gente, ninguém que está aqui é santo, no sentido de igual a Jesus. Não. O pecado nos assola. E a nossa natureza, assim como Paulo falou, né? O bem que eu quero, muitas vezes eu não faço. E o mal que eu não quero, eu acabo várias vezes cometendo. É preciso reconhecer as fraquezas.
nisso eu sou fraco. O problema do reconhecimento das fraquezas é que ele bate num ponto que não gostamos, que é o ego. Alguém chegar para você e dizer, você é um pecador nessa área, você diz, sabe aquele porco espinho? Você abraça e já, eita, já machucou aqui. Reconheça as suas fraquezas. Percebe que na vida desses homens, Davi sendo perseguido, o que é que ele faz? Ele foge. Sabe, eles sabiam exatamente o limite, até onde poderiam. Eles eram pessoas fracas, e nós precisamos ter essa consciência de reconhecer as nossas fraquezas. Reconhecer as nossas fraquezas. Pode passar? Passa aí. Passa de novo. Passa. Aí. E o que você pode fazer com isso? Isso aqui é uma atividade para você, se você assim desejar. Faça uma lista das suas fraquezas. E eu sei que não é tão legal fazer isso, né? Você escrever no papel no que você é fraco. E aqui eu estou falando em relação ao pecado, tá? Faça uma lista das suas fraquezas. Do que você é mais tentado. No que você é mais tentado. Faça essa lista. Aprenda a parar um pouco, refletir e dizer, opa, isso aqui. E deixa eu dizer, tá? Se você chegar para mim e dizer, olha, eu tentei fazer e descobri que não tem nada, não. Ó. Aí algum problema, né? Aí o ego é tantas coisas, outras coisas, né? A gente já vai dar risada, né, gente? Mas faça uma lista, e nessa lista seja sincero com você. Seja sincero. Quais são as suas fraquezas? Lembre que Moisés escolheu a vergonha, lembra? Porque confessar o pecado é vergonhoso. É vergonhoso. Quem tem coragem de chegar e dizer, eu sou assim, olha, é vergonhoso o pecado. Sabe por quê? Porque a gente tenta criar uma falsa ilusão de que as pessoas olham para a gente e dizem, uau, que santo. Esse aqui é um exemplo, e ele, Deus na terra, e Deus no céu e ele na terra. Isso mexe com a gente. E sabe que reconhecer as fraquezas é um ponto forte nosso, deveria ser. Lembra de Paulo, diante de Deus. Senhor, afasta de mim esse espinho, né? E Deus fala que na fraqueza dele, é que ele é forte. Mas isso inclui passar pela vergonha. Passar pela vergonha. Por exemplo, você homem ou mulher, sentar com alguém e dizer assim, olha, me ajuda, porque eu sou viciado em pornografia. Quem tem coragem? Me ajuda, porque eu não trato bem a minha esposa em casa e eu sou grosseiro com ela. Ou vice-versa, eu não trato bem o meu esposo, eu sou grosseiro com ele. Me ajuda, porque o que você vê lá na igreja não é tão bem assim, bonitinho a roupinha que eu vou. Faça uma lista das suas fraquezas, sem temor a homens. Lembra, quem quer transformar você é Deus. A pergunta é, Deus já não sabe disso? Ou quando você fizer a lista e chegar diante dele, ele vai fazer, uau, que surpresa. Deus já sabe. O problema é que o diabo quer nos fazer achar que a gente está bem. Não, faça uma lista. E passe pela vergonha se preciso for. Passe. Passe. E não vai surpreender ninguém, tá? Não vai surpreender ninguém, gente. Mas depois que você fizer essa lista, aí vem outra parte difícil. Procure ajuda. Procure ajuda. Chegue para alguém e diga, eu preciso de ajuda nessa área. Eu preciso de ajuda nessa área. Talvez é um pecado que te acompanha por longos anos. Talvez nunca saiu. Talvez o medo é que alguém descubra. Peça ajuda. Peça ajuda. E deixa eu te dizer, ninguém vai jogar pedra em você. Ninguém. O problema é a luta interna. É vergonha, é o que vão achar de mim. Temor a homens. Temor a homens. Olha o que
o texto de Tiago 5,16 vai falar: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Você diz, opa, olha o que Tiago está dizendo. Confessar o pecado é exatamente isso. Olha, eu luto contra isso. Confessar uns aos outros, não é chegar de frente para o espelho e dizer, olha, é assim, não. É procurar alguém e falar isso. É o que Tiago está orientando, ensinando. E orem pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Uma vez que sabemos que temos a dependência em Deus, que começamos a amar Jesus, pensar nas coisas de Jesus, lutar contra o pecado de uma maneira intencional, saber a nossa fraqueza, listar ela para nos ajudar, pedir ajuda. Olha o que o texto bíblico nos promete: sermos curados. Buscar ajuda é um sinal do contrário, não é fraqueza. É um sinal de grandeza. É saber que a gente não está para caminhar sozinho. Porque eu sei que quando a gente fala em santidade, o termo usado é: eu não sou santo. E não é mesmo, nós não somos, mas estamos sendo santificados. Isso também é desculpa para dizer assim: eu peco. E não pode ser. A nossa marca é que a gente luta contra o pecado. A diferença é que a gente não vive na prática do pecado. Porque se alguém vive na prática do pecado, está errado. Precisamos lutar contra o pecado. Você já ouviu esse termo? Nós somos todos pecadores. E é verdade, mas isso não é motivo para viver numa prática de pecado. Você vai ver vários textos bíblicos, Deus chamando o seu povo a ser santo, porque Ele é santo. E lembra como a gente começou a ler? Sem santidade ninguém verá a Deus. Então precisamos encarar de uma maneira séria isso. De uma maneira séria isso. Eu lembro do pastor Augusto Nicodemos, uma vez perguntaram a ele sobre santidade, milagres, estavam perguntando, e ele falou assim: sabe o que vai me impressionar? É se você me falar como você trata seus filhos, como você trata sua esposa, como é o seu relacionamento com Deus, como você luta contra o pecado, como é a sua vida lutando contra o pecado, buscando uma vida de santidade. E, gente, isso é poderoso para nós. Por isso, ao olhar esses exemplos, na vida de José, de Davi, de Paulo, de Isaías, nós não podemos sair com um pensamento aqui dizendo: isso só foi para eles. Porque eles, não, eles eram pessoas iguais a nós. Não saia com o pensamento: isso foi para eles, isso é para você também. Recusar, rejeitar os prazeres desse mundo, escolher a Deus, porque você procura se assemelhar a Cristo. Isso é para mim e para você. O ímpio que pensa de maneira diferente, tá, gente? Não somos nós. Uma vez que pecamos, isso nos entristece, deveria. Vamos cumprir o que Tiago fala, procurar uns aos outros e confessar os pecados. Essa é a nossa prática. Por isso, como eu falei, você já sabe o conceito de santidade. O que significa agora é a gente começar a colocar em prática. E talvez depois dessa aula, a tarefa que você vai sair para casa, faça a lista das suas fraquezas e procure ajuda. Procure ajuda. Procure ajuda.